Oi pessoal, aqui é a Maíra. Esse aqui é o vlog de releitura de toda a trilogia Grisha, então eu vou falar sobre Sombra e Ossos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão. Então se prepare que vai ter spoilers. E esse vídeo aqui tá saindo depois da nossa releitura da trilogia e dos vídeos de discussão que eu fiz com a Tamires. Eu vou deixar todos linkados aqui, que eu acho legal vocês assistirem também, além de assistir esse vlog. Não se preocupem com o meu olho, eu estou no processo de me tornar um vampiro, então imagino que até o fim desse vlog coisas diferentes vão estar acontecendo. E bom, já comecei então a releitura de Sombra e Ossos, eu li os 2 primeiros capítulos. É muito legal porque a Leigh Bardugo, ela consegue te inserir de forma muito interessante nesse mundo. Você vê que o primeiro capítulo, ela cria toda essa tensão sobre o que são esses Grisha, né? Ela cria uma aura de mistério e de que eles são muito poderosos e que, né, ela fala que eles são bruxas, né, e tudo mais. E ao mesmo tempo ela já estabelece o que é essa pequena ciência, né? Que é o que eles fazem. Eu adoro esse exemplo que existe de, você chama a ferver a água de mágica? Ela fala, não. Mas qualquer pessoa pode ferver a água, então é muito legal isso. E aí já no segundo capítulo, eu adoro também porque ela começa a estabelecer então a Alina, né, nessa nova vida dela, a gente sabe um pouco da vida dela no orfanato e tudo mais. E aí, ela no exército, ela também vai estabelecer esse negócio do... Eu não lembro como é que tá em português. É o Fold, né? Que é esse lugar que eles vão, que é completamente escuro, que tem esses monstros e tudo mais, eles precisam atravessar. E ela também já coloca, então, toda essa atmosfera, todo esse... Meu Deus do céu, que lugar é esse? Que sinistro e tudo mais. Então, a gente lê essa parte muito tenso, né? Antes disso, claro, tem um pouco da relação, né? O começo aí da relação dela com o mal, né? Que em português eles traduziram pra Mali, mas eu acho horrível essa tradução. Eu nunca consigo chamar ele de Mali, mas enfim. E aí a gente tem essa coisa, né, de tipo, ele se importar com ela, claro, ele basicamente vê ela como uma irmã, né, e isso aparece ainda mais nesse livro, que é o que me incomoda aí pra frente, que ele claramente não vê ela da forma como ela vê ele, mas ele tem um carinho e uma preocupação com ela, né, tanto que quando termina o capítulo, ele tá lá se arriscando por ela e o que desperta nela, que vai acontecer na frente, é o fato de ele possivelmente ter se ferido, ter, né, se sacrificado por ela. E eu acho que termina muito bem, né? Ela inverte muito desse clichê de quando a personagem tá perdendo a consciência e tudo vira sombra, né? Ela como se apagasse tudo. E nesse caso, tudo explode em luz. E eu acho essa imagem fantástica, né? Como ela escreve isso. Eu acho que é um início ótimo de livro. Me lembra por que eu gosto tanto dessa série, por que eu gosto tanto desse universo, sabe? Enfim, vou continuar e depois eu conto um pouco mais pra vocês. Muito bem, eu cheguei no 4º capítulo agora. Então no 3º capítulo a gente tem ela sendo levada, né? Ela acordando de ficar inconsciente, ela sendo levada pelos guardas até a tenda dos Grisha. E é muito interessante, assim, né? Principalmente se a gente já leu, já sabe o que vai acontecer. Ela é completamente confusa com o que tá rolando, por que as pessoas estão tratando ela daquele jeito e tudo mais. E aí ela reconhece que lá dentro foram levados também outras pessoas que estavam na mesma galé que ela, né, no mesmo barco. E eles começam a narrar então o que aconteceu. Falam que surgiu uma luz e tudo mais. E ela fala, eu lembro também dessa luz, foi muito louco, né? E ela tá com machucado nas costas também, né? Porque ela foi atacada. E aí, as testemunhas começam a falar que saiu dela essa luz. E ela falou, gente, vocês estão doidos? Como assim? Não faz sentido isso, né? E aí, quando pedem pro Mal falar, ele fala tipo, não, eu cresci com ela, já teria percebido isso e tudo mais. E se realmente ela fosse uma Grisha, já teria, né, percebido isso. E aí, o Darkling vai lá e chega e fala, então, vamos descobrir isso aí agora. Aí ele começa, né, o poder dele, fica tudo escuro, um breu total, e ele coloca a mão nela e ela sente uma coisa dentro dela precisando sair, né, precisando se manifestar, e ela meio que força isso para que isso fique preso, né? E aí ele fala, tá bom, você não quer sair? Então tá bom, ele vai fazer um corte na mão dela. E aí, quando o sangue dela sai, aí realmente ela não consegue mais controlar. E a luz explode como se fosse um sol do meio-dia, né? Aí fica todo mundo bolado. Meu Deus, caraca, não acredito e tudo mais. E aí o Darkin fala, leva ele embora agora. E já aproveita pra também curar os machucados dela, né? E aí
eles começam a carregar ela e ela vê o mal, assim, completamente confuso e discutindo com o capitão do navio, e ele falou, não, nada a ver, não é possível. E ela é arrastada de lá. Acaba assim, então, o terceiro capítulo dela vendo ele sendo consumido pela multidão. E o quarto capítulo começa, então, ela entrando nessa carruagem. E é um capítulo que corre muito rápido, porque acontece muita coisa. E tem uma curadora, né, começa a cuidar dos machucados dela, né, das costas, da mão. Ela fala que ela sente, né, a pele dela se movendo e se fechando pra curar, é bem legal. E ela tem uma rápida conversa com os guardas dela, né? E um deles conta por que ele decidiu virar um soldado em vez de virar um curador. Porque os Heartrenders, que tem esse poder então de manipular o corpo, eles podem fazer isso pra batalha, né? Pra matar uma pessoa ou pra curar uma pessoa, né? Meio que se faz uma especialização. Então, ela pergunta por que ele decidiu fazer isso e tal, porque ele preferiu virar um soldado, né? Preferiu aprender a matar pessoas. E aí ele fala que ele percebeu que ele poderia ajudar mais o país em relação a isso. E a gente percebe realmente que eles estão em guerra. Acho que aí no quarto capítulo a gente entende que tá rolando uma guerra há muito tempo. Tanto que a Alina é órfã dessa guerra, né? Ela cresceu já órfã. E a gente fica sabendo aí sobre os países com que eles estão em guerra. A gente também tem uma informação legal aqui que é sobre o fato de existirem vários Darklings, né? Porque ela fala que esse Darkling atual, ele é super jovem, ele tem basicamente a idade dela. Então, os Darklings que vieram antes, e aí um dos guardas dela explica pra ela, o Darkling, ele é um amplificador, além dos outros poderes dele, ele amplifica o poder dos outros Grishas, e ele consegue também ter esses elementos aí pra você carregar e usar como amplificador dos seus poderes, né? Então isso é bem bacana, porque a gente vai ver essa coisa dos amplificadores mais pra frente. E também muito da relação da Alina, né, com o Darkling. Também rola a conversa dela com a Grisha que tava cuidando dela, porque o cara fala, ó, você tem que colocar o kefta dela, né, a roupa de Grisha. Ela fala, porque eu tenho que vestir a roupa dela. Deve falar, porque eles são feitos pelos... Nunca lembro dos nomes desses negócios. Que produzem esses materiais, né, que são essas pessoas que têm o poder Grisha delas é de manipular os materiais, então eles fazem que seja a prova de balas. Muito legal. E ela fica, pô, só os Grishas têm direito a usar isso? Os nossos soldados não usam esse tipo de coisa, né? Não tem pra eles também. Então ela começa a perceber também que existe essa diferença aí, apesar de, além dela já ver também toda a questão da opulência, né? Da tenda, dos Grisha, né? Que ela tinha visto na coisa passada. E aí chega no final do capítulo, ela já tá viajando há um tempo já, ela perde meio que a noção dos dias que estão passando. E aí a carruagem sofre uma emboscada pelos Fjordianos. Eles tinham explicado pra ela, né, que eles tinham que sair correndo, porque se tivesse algum espião do outro país lá, que eu esqueci como é que é o nome agora de novo, eles iriam matar ela. Porque com uma Sound Summoner, né, alguém que pudesse ter esse domínio aí do poder da luz, eles poderiam atravessar o Fold tranquilamente. E com isso eles teriam uma vantagem na guerra. Então esse outro país aí não quer que eles tenham isso. Só que o país que vem atacar eles é outro, dos Fjords aí. E aí é muito interessante que a gente já vê um pouquinho também do pensamento deles, porque quando eles vão atacar ela, chamam ela de bruxa e tal, então eles têm essa coisa que eles veem os Grisha dessa forma, sabe? Então ela já dá umas dicas aí de por que existe esse conflito entre os países. E bem sutil, assim, mas obviamente a gente vai descobrir mais depois. E isso é muito interessante pro conflito que vai acontecer também lá em Six of Crows, né? Mas não vou falar mais sobre isso. Mas enfim, o capítulo termina epicamente com aparecimento de Darkling. Ele vai lá, quando ela tá rendida, né, tem um cara com uma faca apontada assim pro coração dela, e aí ele fala, se você deixar ela sobreviver, eu deixo você ir, volta lá pro seu rei, não sei o quê. E aí ele fala, não, os Darklings nunca deixam sobreviventes e tudo mais. E aí o cara continua falando, Darkling, vamos lá, rapaz, talvez não, melhor você soltar ela. E aí começa a ficar tudo escuro, fica um breu total, né? A gente sabe o poder do Darkling. E aí o cara fala, eu consigo matar ela no escuro. E aí o cara levanta a mão pra matar ela e ela ouve um pá! E a gente fica, eita, o que aconteceu? E o cara foi dividido ao meio, Deus. E ela fica ok. Aí o Darkling pega ela pra ir com ele, né? Viajar com ele. E ele fala, você devia ter vindo comigo
desde o começo, esse tinha que ter sido o plano, né? E aí ela fala, então quer dizer que o Darkling comete erros, né? E aí ele fica, às vezes, cometo erros, mas não muitos. E assim, gente, é muito difícil não achar esse personagem maravilhoso, sabe? A forma como ele se apresenta, ele é realmente tudo, assim, enfim. E aí ela tá meio, né, mal, porque ela acabou de ver um cara se dividir ao meio. E aí ele põe a mão na nuca dela e ela começa a relaxar. Começa a ficar meio, o que tá acontecendo? E ela começa a ficar mais tranquila e tal. Então, assim, a gente vê que esse personagem tem muitos poderes e a gente ainda não sabe ainda qual que é, afinal, esse poder da Lina, porque a gente tá descobrindo junto com ela. Eu acho que esse livro inteiro ele tem um ritmo muito bom e ele tá apresentando esse universo de uma maneira muito interessante, né? A gente tá descobrindo aí várias coisas, então é bem legal. E vou continuar, então, a leitura. Terminei a leitura, então, no capítulo 6. E na leitura do capítulo 5 é legal que a gente tem, então, a primeira interação, realmente, da Lina com o Darkling, né? Eles estão lá no acampamento, tentando chegar em Osalta. E aí ela vê como ele interage com os outros soldados, né? Ele senta no chão e come junto com eles. E ela fala aqui pra gente que ele é a pessoa mais poderosa do país abaixo do rei. Então, e sem contar que ele também é realmente poderoso, né? Que ela fica irritada com ele, porque ele não responde as perguntas dela. Mas ela fala que ela daria um soco na nuca dele se ela não tivesse visto ele partir uma pessoa ao meio. Aí ele deixa, né, ela fazer perguntas. Fala, tá, o que você quer saber? A primeira coisa que ela pergunta pra ele é a idade dele. Ele fala que ele tem 120 anos. E ela fica, como assim? Aí ele fala que um Grisha vive muito tempo. E quanto mais forte você for como Grisha, quanto mais você usar seu poder, mais forte você fica, né? E a gente vai ver isso depois na Lina, porque ela vai mudar um pouco fisicamente por usar o poder dela, né? E o fato dela ter essa cara de doente, né, que ela tem muito, é porque ela não usa o poder dela. E aí ele vai falar então sobre a criação, né? Eu vi aqui em português que chama Dobra das Sombras, né? O Fold. E aí ele fala que foi o tataravô dele, o herege negro, que quem criou, né, essa dobra das sombras. E ele fala que foi um erro no sentido de que esse herege das sombras queria fazer um experimento, deu errado e acabou criando, e aí todas as gerações seguintes de Darklings tentam resolver esse problema, né? Então ele vê na Alina uma possibilidade de finalmente achar a solução para aquilo que gerações da família dele não conseguiu. Ele fala também como os Grisha não são bem vistos, né, nos outros países fora de Ravnica. Então ele fala que os Fierdanos queimam os Grishas como bruxos, os Kershes vendem eles como escravos e os Shur fazem experimentos para tentar descobrir qual que é a fonte do poder dos Grisha, né? Então, ela tava perguntando pra ele sobre ele realmente adotar pessoas de fora, né? Atrair pessoas de outros países pro exército dele. E ele conta também que ele acha que o tempo dos Grisha está acabando por causa das armas que os outros países têm. E ela fala, mas o nosso exército também tem armas. Ele fala, de onde é que você acha que essas armas vêm, né? Fala, por isso que a gente precisa dos nossos portos, a gente precisa unificar o país, porque a Dobra das Sombras, ela dividiu Ravnica em 2. Então eles chegam em Os Alta, ela vê então o pequeno palácio, né, que não parece nada pequeno. E o pequeno palácio então é onde ficam os Grisha, né? Ela é direcionada então ao quarto dela, ela tá morta de cansada, é um quarto super lindo, maravilhoso, com uma cama incrível e ela só quer dormir, ela nem toma banho depois de muito tempo de viagem, dias e dias de viagem, ela não toma banho. E aí a mulher só fala assim, acho melhor você trancar a porta, só por precaução. O próximo capítulo, o 6º capítulo, eu acho maravilhoso porque a gente conhece... Ai, gente, é uma das minhas personagens favoritas, acho que de toda a série Grisha. Eu sou apaixonada por ela, que é a Genya. A Lina está lá fedegosíssima. Só consigo imaginar, porque ela fala há muito tempo que ela não toma um banho. E aí a Genya chega com um monte de serviçal e tal, e começa a tirar a roupa da Lina, e a Lina fala, não sei o que, ela pensa, né, que bom, até que um banho não seria nada mal, mas eu quero saber por que essas pessoas estão fazendo isso. E a Genya fala, então, você vai conhecer o rei hoje, eu vim aqui te preparar pra isso. Aí a Lina aceita, toma um banho, deixa limparem ela, e aí
ela vai ter uma conversa dela ótima com a Genya, e a Genya é uma tailor, que aqui ficou como artesã. Eu achei que ia ficar alfaiate. Artesã. E a Lina acha que ela vai fazer uma roupa pra ela. Fala, não, é outro tipo. Então ela vai tirar o roxo da cara da Lina, ela vai dar um brilho no cabelo dela, né? E é muito engraçada a conversa das duas, porque a Genya fala, né, que ela teve muito tempo pra aperfeiçoar, que ela faz, e ela mesma, né, ela aperfeiçoou ela mesma. E aí elas têm uma discussão muito boa, assim, que a Lina tá meio bolada, assim, de tipo, você não se incomodaria se alguém falasse que você tem que mexer na sua cara? E ela fala, eu não sei, eu sempre fui bonita. E a Lina fala que ela é a mulher mais bonita que ela já viu, assim, sabe? Então a Genya, na minha cabeça, ela é maravilhosa, né? E ela tem esse senso de humor muito bom, e você vê que ela é muito inteligente. Ela é muito sagaz, assim, tanto que no final ela fala assim, eu não mexi na sua cara, eu só fiz você parecer como se você estivesse realmente descansado, como se você fosse uma pessoa alimentada. Não te deixei maravilhosa, até porque nessa corte é melhor você não chamar atenção. E aí a Lina salva essa informação. E aí então ela vai entrar lá, ela é levada, né, pra entrar, pra ser apresentada pro rei. Aí eu amo como termina esse capítulo. Aí começa as tretas, né, porque o pessoal dos corporal que querem que ela ande com eles, mas os conjuradores falam que ela tem que andar com eles, né, porque eles vão entrar juntos, né, os grupos. E aí o cara falou assim, você quer que ela entre nessa categoria aí mais baixa? Daí a conjuradora fala, eu tenho que lembrar você que o próprio Darkling é um conjurador, e aí... Porque ela é uma conjuradora, né? Conjuradora do sol. Tretas. E aí o capítulo termina assim. Uma voz vem e fala, ela entrará comigo. Era o Darkling. E uma coisa também muito legal que eu esqueci de comentar do capítulo 5 é essa coisa da Genya ser muito inteligente, assim, ela falando, que também é óbvio, vai da inteligência do Darkling também, de como que a Lina vai ser apresentada, né? Então ela fala, ela não vai entrar com roupa de Grisha, ela não vai entrar exuberante, bonita, ela tem que passar a imagem de que ela é uma garota humilde que tava lá no exército e foi descoberto esse poder, né? Pra não parecer que o Darkling tava escondendo a Lina, né? E depois a gente vai entender mais como existe, então, essa guerra de poder entre o rei e o Darkling. E eu acho que isso aí fica a primeira dica de que existe esse conflito. Acabei de chegar, então, em 30% do livro. Tá andando super rápido a leitura. E, enfim, assim que eu tiver umas atualizações, eu volto. Oi, gente. Tô aqui com minha roupinha de fazer almoço. Pra só fazer um vlog aqui antes de almoçar. Eu cheguei na capítulo 8 agora. E são dois capítulos muito interessantes, o 7 e o 8. Porque a gente vai ver um pouco da dinâmica que existe no castelo, né? Então, no capítulo 7 é a Lina sendo apresentada pro rei e pra rainha. E aí a gente vê, a Lina precisa fazer uma demonstração do poder dela, então ela tá um pouco receosa se ela vai conseguir fazer isso, mas dá tudo certo. Ela vai lá, todo mundo maravilhado e tal. No cabelo tá ó, né? E aí o rei acha tudo, fica super satisfeito, e aí eles vão jantar. E aí quando tá saindo de lá, o Darkling fala pra Genya pra ela preparar então o kefta que a Lina vai usar. E ele fala, o kefta dela vai ser preto. E a Genya fica tipo... A Lina obviamente não sabe o que significa, mas ela fala assim, não, eu queria que meu kefta fosse azul, como dos conjuradores. E aí é interessante que ele não corta isso. Tipo, ele não manda, não, você vai usar preto. Ele pergunta por quê. E aí ela explica que ela já é meio que mal vista lá, né? Então ela não quer se destacar mais. A Genya fica horrorizada pra Lina falar que não quer, mas o Darkling fala, tá. Então tá bom, faz aí que você achar melhor. E aí elas vão pro quarto, a Genya fala, se você quiser jantar lá com todos os conjuradores, tudo bem. E a Lina fala que ela não quer, e a Genya entende meio que ela tá expulsando ela, sabe? E a Lina explica que ela simplesmente não se importa com essas limitações que existem lá, né? Porque ela explica que os conjuradores não se misturam com o corporal, que existe todo meio que uma rixa, né? E que o fato do Darkling ter falado pra ela que era pra ela usar o preto, ele tava colocando ela em autoestima, né? Ele tava colocando, a única pessoa que usa preto é o Darkling. Então ele tava colocando ela
ao lado dele. E a Alina fala que ela prefere que não. Aí elas jantam, a Genya tira as medidas dela e tudo mais. E aí ela vai embora, né? Deixa a Alina dormindo. E a Alina percebe, ela para pra prestar atenção, né? O fato de que ela tá tendo uma vida completamente diferente lá agora, né? Ela vai realmente se tornar uma Grisha, oficialmente. E ela nunca teve um quarto só pra ela. Ela era uma órfã, então ela dividia o quarto com as crianças. Depois ela entrou no exército, ela dividiu o acampamento com os outros soldados. E ela tá se preparando, então, porque no dia seguinte ela vai começar o treinamento dela com a Baghra. Vai ser tudo. E aí a última coisa que ela pensa antes de dormir é no Mal falando com ela, dizendo que vai ficar tudo bem. O 8º capítulo também é muito legal, porque ele vai explicar melhor a estrutura dos Grisha de uma forma muito interessante, né? Porque a Alina acorda e tal, ela encontra o Kefta dela, né? Que é super bonito, é a coisa mais linda que ela já viu. Apesar de ser super simples, ele é muito bem construído, né? E aí ela veste e tal, pela primeira vez sua roupa de Grisha. E aí ela vai tomar café, as conjuradoras falam, vem sentar com a gente, não sei o quê. Mas depois que ela termina o café, a Genya vai fazer um tour com ela pelo pequeno palácio. E aí é um momento muito interessante, porque a gente vai vendo as divisões, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o que cada um faz, né? Cada um dos Grishas fazem. Então tem a área dos experimentos não, né? Mas estudos também dos Corporalki, que podem ser feitos para curar ou para matar uma pessoa, né? Então eles precisam de cadáveres e etc. para aprender essas coisas. Os conjuradores meio que têm uma área separada no castelo porque, sei lá, se um conjurador do fogo perder o controle, aquilo pode queimar o castelo inteiro. E a Genya fala que também tem os que trabalham com explosivos ficam numa parte de fora do castelo, numa outra parte da cidade, eu acho. Então isso é muito legal, assim, porque ela mostra geograficamente como que funciona, né, essa organização dentro do castelo, para explicar o que eles fazem. E isso pra mim é muito inteligente, é muito interessante. A gente vai conhecer também o David, que é um querido personagem que vai aparecer mais pra frente. Ele é um fabricator. E é muito bonitinha a interação da Genya com ele. Ai, amo. Então é muito legal. Então a gente vê essas 3 categorias, né? Os conjuradores, os corporalki e os fabricator. Tem uma coisa no capítulo anterior também que eu esqueci de comentar, que foi muito interessante, que o Darkling fala que a Genya, ela é única. Ele fala assim como eu e você. Não é tão fácil encontrar esses artesãos assim, né? E aí ele meio que trabalhou esse dom dela desde muito cedo e deu de presente para a rainha. E é interessante que a Alina fica muito confusa, porque na cabeça dela os Grishas sempre foram superiores na sociedade, né? E ele, ali no castelo, eles são simplesmente serviçais. E aí o Darkling fala, todo mundo serve a alguém. E é interessante então que no capítulo seguinte a Genya vai falar um pouco mais sobre a vida dela, né? Então ela vai falar que ela não vê os pais dela desde os 5 anos. E ela foi levada lá pra afinar, né, os seus dons e aprender mais. E é assim que funciona pros Grisha. Por isso que é muito estranho a Alina adulta já descobrir que tem o poder, né, desenvolver esse poder. E o fato da Genya ser tão excluída, né, no palácio, faz a Alina perceber que elas não são tão diferentes assim, né. E aí no final do capítulo, então, a Alina vai estudar lá com a Baghra. E eu amo que ela tem zero paciência com a Alina. Ela já começa assim, você tá atrasada, a Baghra já começa, tipo, esculachando ela, tá, vamos aí ver o que você é capaz de fazer, não sei o que lá. E ela vai e segura no braço da Alina, né? E a gente vai ver mais o que acontece. Aí no 9º capítulo eu volto quando chegar no 10º. Oi, gente, desculpa esse meu estado, mas eu estava fazendo faxina e aí eu fui ouvindo audiobook enquanto eu, né, fazia a limpeza. E eu cheguei no capítulo 15. Eu li o capítulo 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, aqui a gente vai falar bastante agora. No capítulo 9, é legal que então ela começa esse treinamento com a Baghra e ela percebe que a Baghra, ela é uma amplificadora, né? Mas o treinamento dela não dá certo, a Baghra fica, tipo, muito irritada com ela e manda ela fazer outras coisas. E é legal que nesses próximos capítulos, então, a gente vai ver um pouco do treinamento da Alina. No final do capítulo 9... tem mais um pouco da interação dela com a Nadia e com a Marie. Aparece ali o Sergei e tal. Você vê que eles têm uma animosidade, mas que
Isso também vai se desenvolver depois. E aí, ela fala também um pouco deles estarem aprendendo outras línguas e tal, né? Um tá aprendendo Shu, o outro tá aprendendo Kurt. E aí a gente percebe também que é mais uma vez a Leigh Bardugo aí construindo esse mundo, né? Ela tá falando sobre a língua desses outros povos que fazem fronteira com Ravka. O treinamento dela com o Botkin, e eu amo o Botkin. O Botkin, ele é estrangeiro, né? E aí ele é um mercenário, e é ele que treina as coisas físicas de luta e tal, dos Grisha. E é muito interessante que a gente também vai ver aqui a melhora da Alina fisicamente, não só por causa do treinamento dela, mas porque ela começa a usar o poder. Então é bem bacana ver essa evolução dela. Eu adoro quando tem em livros essa coisa, tipo, a pessoa descobrindo o poder e ela começando a treinar esse poder e aprendendo novas facetas, novas habilidades. Eu sempre fico... Eu sei que isso acontece em vários livros, várias histórias, mas eu sempre acho essa parte divertida, sabe? E ainda mais que daí tem, né, vários tipos de poderes diferentes, então ver como cada um usa esses poderes é muito legal. E aí no final do capítulo, ela é chamada pra conversar com o Darkling. E aí a gente tem duas coisas acontecendo aí nessa conversa, que ela fica meio tipo, ele só tá perguntando como é que foi meu dia. Ele começa a perguntar um pouco sobre a vida dela, né, antes e tal, entende que ela é uma órfã. E aí ela começa a falar um pouco do mal, né, e que ele é um rastreador. O Darkling pergunta quão bom rastreador ele é, e ela fala que ele é o melhor. E aí a gente, ao longo desses capítulos também, a gente vai vendo essa coisa de a Alina sentir saudades do mal, ela envia cartas pra ele e tudo mais, não tem nenhuma resposta, se preocupando com ele pra saber que ele tava bem, e ela só fica em paz mesmo sabendo que ele tá bem, e aí ela percebe que ela tem que seguir com a vida dela, sabe? Então é interessante também ver isso. Outra coisa legal também, aqui da gente entra no capítulo 10, é o treinamento dela com o Botkin e com a Baghra, mas as coisas que a Baghra fala sobre o poder dela, e acho que ela vai falar coisas muito interessantes aqui nos próximos capítulos também sobre isso. A Baghra fala: não é difícil caminhar com os pés amarrados ou falar com as suas mãos em vez da boca? Por que você gasta toda a sua força lutando contra a sua verdadeira natureza? E a partir do momento em que a Alina aceita o poder dela e ela se transforma na pessoa que ela devia ser, me deixa mais furiosa ainda de saber por que ela demorou tanto tempo pra desenvolver o poder dela e por que ela vai fazer aquilo no último livro. Que é o mal. Tudo bem que a gente claramente pode associar aqui o fato dela não querer ficar sozinha, ela perceber que ela tem um poder e ia separar os dois, né? Ela tem essa lembrança aqui de quando ela era criança, de ela sendo levada para uma outra sala para ser testada e ela percebendo que fosse diferente, se ela tivesse coisa diferente, eles iam ser separados, então ela se veria sozinha no mundo. Então ela lembra de conter aquilo, de segurar aquilo. Ou seja, é a primeira coisa que ela faz pra não ter o poder que ela tem. E é relacionado a ele. Ok, ela era uma criança, então a gente releva isso. Só que quando ela chega e finalmente entende esse poder que ela tem, quando chega no final... E no capítulo 10 também mostra ela estudando, né? Ela aprendendo mais sobre a pequena ciência, né? Ela interagindo mais com os outros Grishas. Mas o fato dela não poder sair, né, do pequeno palácio, porque... questões de segurança e tudo mais. E aí é que a gente também vê uma coisa que eu acho que vai seguir por toda a série, assim, e não vou começar já a falar das minhas frustrações, mas que eu não gostei muito da tradução, porque eu acho que ela não tem a potência do original, que ele fala like calls to like, que ficou traduzido como os similares se atraem, e não é só isso. Quando ele fala calls, é tipo, ele chama, ele traz pra si, não é só atrair, sabe? É um chamado, ele calls, né? Eu acho que é uma interpretação diferente, não é só se atrair, porque atrair é quase que uma coisa não pensada, né? Eu acho que o chamado talvez seja uma coisa que você sinta e você não consiga resistir, não sei. Para minha interpretação, eu acho muito forte essa expressão like calls to like. E aí a gente vai vendo o que isso significa, né, ao longo dessa trajetória dela, porque não é só uma relação sobre o poder dela, porque ela vai estar falando sobre isso, mas também, né, o que são essas coisas que são chamadas uma pra outra. Amo. E aqui no capítulo 10 a gente vai chegar nesse momento que também é
uma faísca para coisas que vão ficar muito grandes depois, que é o encontro dela com esse creepy do Aparat. Ele é muito creepy. E aí vai acontecer uma coisa muito importante aqui, que ele vai dar um livro para ela de presente, que se chama A Vida dos Santos, que inclusive tá sendo lançado agora, foi anunciado essa semana aí que vai rolar esse livro aí, né, da Leigh Bardugo, que se passa no mundo Grisha, né, que é realmente, acho que é uma coletânea de contos dessa Vida dos Santos. E aí, eu tô ouvindo o audiobook e a narradora é tão boa, porque ela faz uma vozinha pro Aparat, assim, tipo, você sente que ele é asqueroso, sabe? Porque ele é descrito assim, né, como uma coisa meio grudenta, assim, e aí, nossa, a narração dela é muito boa, quando ele... E aí você sente que ele é nojento. E aí ele chega lá, ela fala... Ele sorriu, revelando uma boca lotada de dentes amarelados, suas gengivas pretas, como as de um lobo. Quero que sejamos amigos. É muito importante que sejamos amigos. Amei a minha interpretação. E ela, tipo, claro que sim. Enfim, aí ele dá, tá, esse presente pra ela. Ela fala que ela acha que os grixas não sofrem, né, como os santos sofreram e tal, porque existe, então, essa religião desses santos aí, que são meio cultuados pelos povos mais simples, né, pelos camponeses e tudo mais. E aí ele fala, mas você sofreu bastante também, né? E eu acho que você vai sofrer mais. Ela, quem que fala isso? Que horror! Aí ela fala que meu dedo tinha parado em uma ilustração como de Santa Elisabetta. Tinha morrido, esticada e esquartejada em um campo de rosas. Um sangue formava um rio entre as pétalas. Tipo, deve ser uma imagem muito linda, né? Inclusive parece que esse livro é ilustrado, mas que horror, né? Esquartejada num campo de rosas. Que imagem grotesca, né? E aí, imagina você falar assim, então, os santos sofreram. Tipo, essa aqui, mas você vai sofrer mais. E aí ela foge correndo dele, né? Porque ela não tá perto desse homem certo, ela tá. Ela vai embora, né? Ela se sente sozinha, ela sente mais uma vez falta do mal. E ela pensa, né, nas cartas que ele não responde. E ela se pergunta onde que ele tá. E aí termina o capítulo 10. Bom, chegamos ao capítulo 11 e é nesse momento em que a gente vai conhecer outra personagem maravilhosa, que é a Zoya, ou Zoya, né? Como você preferir. Acho que é Zoya, como é que fala? What a bitch. Mas eu gosto muito como o relacionamento dela com a Lina vai se transformando ao longo da série, né, claro. Eu acho que o da Genya é um que, no começo também a gente tem uma impressão de que ela é meio escrota, mas ela é diferente, assim, ela tem uma confiança e ela não tá tentando escrotizar a Lina, né, diferente da Zoya, que vê a Lina como uma competição, né. E aí, então, a Zoya chega lá, né, e tal, e inclusive... A Zoya é aquela que o mal estava interessado, né? No primeiro capítulo lá, quando eles estão logo no comecinho, né? Que chega a carruagem lá dos Grisha e aparece uma Grisha maravilhosa lá, e o mal fica todo, eita, acho que vou lá atrás, não sei o que lá. Era a Zoya. As outras conjuradoras vão todas, ai, Zoya, tudo bem? Como você tá? E a Lina, tipo, fica, oi, prazer, não sei o que lá. E a Zoya já fala, oi, querida, tudo bem, prazer. Abraça ela e fala, nossa, você fede a... Esqueci a cidade lá que a Lina vem. E aí, elas vão pra aula do Botkin, né? Que é a aula de luta. E elas vão lutar as duas juntas e tal. A Lina consegue ganhar dela, e aí a Zoya faz uma coisa que não pode fazer, que é usar os seus poderes, né? Ela é uma conjuradora do vento, né? Esqueci como é que é o nome, Squalor, o nome em inglês, eu não sei como é que tá em português. E aí o Botkin fica puto, né? Porque não pode, a aula é só de luta corpo a corpo. E eu vi aqui, se chama Aeros, os Squalors. E bom, a Alina realmente acaba se machucando com isso, né? Ela meio que joga a Alina no ar, assim, quando ela cai ela se machuca, ela fica na enfermaria. Ela recebe algumas visitas, né, da Maria e da Nádia e tal, falando que a Zoya ia ser punida, não sei o que lá. Beleza, e ela tá lá meio sonolenta, assim, e tal, elas vão embora, ela fica sozinha. E quem aparece lá? O tal do Aparat. Aquele cara bizarro lá, asquerosinho. E aí ele pergunta, Alina, como você está, não sei o quê, falando que, ai, você está bem, é essencial que você fique bem. E ela, tipo, não, tô bem já, tô ótima, tô ficando bem. E aí ele começa a falar uma coisa que é uma evolução daquilo que ele já tinha falado pela primeira vez, né? Ele fala que em alguns vilarejos estão construindo altares pra ela. E ela fica tipo, por quê?
eu não sou uma santa, inclusive ainda estou viva. E aí ele fica falando, né, que existe uma coisa que é mais poderosa, que reis mais poderosa, que até o Darkling, que é a fé. E eu gosto muito do discurso que a Leigh Bardugo vai fazer em relação a isso durante essa série. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, como que ela vai desenvolver isso até o final, né? E, enfim, a Lina tá querendo correr, mas ela não pode. Ela derruba um copo, né, quebra, pra chamar a atenção dos curandeiros lá. E eles chegam perto dela e aí mandam o aparato embora. Aí no dia seguinte a Genya vem conversar com ela e ela fala que ela não quer ficar sozinha mais nenhuma noite lá, ela quer ir pro quarto dela. E a Lina pede, então, pra Genya descobrir onde que o mal tá situado, né? E aí a Genya promete que vai fazer isso, mas antes ela tem que deixar tirar as olheiras dela. Ai, eu amaria alguém pra tirar as minhas olheiras. Bom, o capítulo 12 começa então com ela indo fazer o treinamento dela com a Baghra. E quando ela chega lá, quem está lá? Darkling, tá? Tudo bom? E aí, eles estão discutindo, porque o Darkling quer dar pra ela um amplificador, mas não é qualquer amplificador. E é muito interessante que como a Baghra discute com o Darkling, porque ela não tem nenhum medo dele, assim. Ela fala, garoto, o que você tá pensando? E ele fala, sua velhota. É ótima a discussão dos dois. E aí ele fala do rebanho de Morozova. E aí eles saem de lá, vão conversar ali pelo lago e tal, né? E aí ele pergunta pra ela o que ela já ouviu falar, né? Aparentemente é uma lenda do local. E ela fala que a única coisa que ela sabe é que são seres mágicos, né? Muito poderosos. Eles discutem um pouco sobre o que é lenda, o que realmente é verdade. E ele fala que ele acha que realmente existe esse tal desse rebanho. E aí ele explica pra ela que se esse tal desse servo for capturado, os chifres dele podem se tornar um amplificador. E aí seria um colar, né? E segundo ele, seria o amplificador mais poderoso que já existiu. E ela pergunta pra ele, tipo, por que ela deveria ter, né, o amplificador mais poderoso que já existiu? E ele explica pra poder destruir a tal da dobra, né, do Fold, eles precisam de uma coisa muito poderosa. E aí ele pede pra ela manter o segredo sobre isso, né, porque ele não quer ser ridicularizado pelas pessoas, e ela promete. E aí, enfim, eles se despedem e ela resolve ir pra biblioteca procurar um pouco mais sobre a história desse servo. Ela fala que ela não encontra nada realmente factual. Aí ela dá mais uma informação pra gente, que é a questão de como que funcionam os amplificadores, né? E ele diz que só existe um amplificador para cada Grisha, e que você não pode ter mais de um, e que aquele amplificador só vai funcionar para aquele Grisha, como se fosse um pacto, né, dessas duas energias. E aí, mais uma vez, a coisa do like calls to like. Ela vai falar mais um pouco das frustrações dela treinando com a Baghra, que ela não consegue, blá, blá, blá. E ela vai finalmente receber a carta com informação de onde está o mal, né? Ela descobre na cidade que ele tá em Tisbeia, deve dar pra ver no mapa aí, né? E que ele estava salvo, longe de combate. Nossa, tá uma tradução errada aqui, tá falando provavelmente caçando nos jogos de inverno. Na verdade é tipo, game é caça, né? Não é jogo. Então ele devia estar caçando a caça de inverno, né? Ou seja, a comida, né? Os animais para serem comidos no inverno. Tem uma tradução errada aqui. E no final dessa carta aí falava que se ela quisesse falar com ele era só mandar uma carta, né? Lá pro regimento dele. Ela fala, mas eu já mandei um monte de carta e ele não me responde, né? Ela lembra disso. E aí a gente tem mais uma sessão dela com a Baghra. É como se ela estivesse segurando um caminho para ela poder voltar atrás, sabe? Ela pergunta, o que te espera lá fora? E a Lina responde, nada, ninguém. E ela lembra então do momento em que estavam lá os examinadores. Ela fala assim, eu faço minha escolha, agarro firme a coisa dentro de mim e empurro ela de volta para baixo. Então foi aquele momento, né, que aquela criança decidiu abdicar do poder dela para não se separar dele. Ela fala até, inclusive, assim, os examinadores de Grisha teriam me levado de Keremzin. Eles teriam me afastado de Mal. E ele teria sido a única coisa boa do meu mundo. Então fiz a minha escolha. E aí tem finalmente um momento em que ela abraça o poder dela, que é muito bonito, assim. Ela meio que desiste, né, de ficar apegada ao mal e ela escolhe ela. Esse é muito legal disso, que é o momento que ela escolhe ela mesma. Ela fala, alcancei a coisa dentro de mim que eu tinha mantido escondida por tanto tempo. Desculpe-me, sussurrei pra ela. Desculpe-me por ter te deixado tanto tempo no escuro.
Desculpe-me, mas agora estou pronta. E aí ela chama a Luz dentro dela e a Luz responde. É um momento muito bonito, assim, sabe? Ela escolhendo ela, né? E talvez ela perdoando um pouco ela também. E essas palavras aqui são muito importantes pra justificar minha frustração que vem depois. Porque ela fala assim, finalmente havia algo que pertencia total e completamente a mim. Amanhã eu volto pra falar então do capítulo 13 e 14. Chegamos ao capítulo 13, um capítulo muito bom. Até ele tem muitas informações legais. A primeira deles é que a Alina começa a perceber então as mudanças no corpo dela, né? O fato dela ter assumido o poder dela faz com que ela fique finalmente saudável. Ela fala assim, era como se naquele momento na cabana de Bagra eu tivesse respirado completamente pela primeira vez e despertado para uma nova vida. Sim. Aí a Genya vem falar pra ela o que as pessoas estão especulando, né? Sobre por que ela tava aparecendo daquele jeito antes, que ela tinha sido contaminada, que tinha sido amaldiçoada pelos Fierdanos. Enfim, elas ficam rindo aí das suposições das pessoas. Ela também vai finalmente, no treinamento dela com o Botkin, começar a treinar com os espelhos, né? Que os Fabricator fazem pra ela. E ela consegue lançar fachos de luz na cara da pessoa e tudo mais. E o Botkin dá pra ela uma adaga. O aço é conquistado. Ela fica toda feliz e tal. Ele fala que pra ela sempre carregar com ela aquela adaga. Ela menciona que vai rolar um festival, né? E que é esperado dos Grisha que eles fazem uma apresentação. E a gente tem a primeira menção de quem? Do filho mais novo do rei. E vamos pescar essa informação. A Alina pergunta, ele nunca está na corte? E a Genya responde, faz anos que não. Acho que está fora estudando construção naval ou algo igualmente idiota. Sabemos bem, né, o que o filho mais novo do rei está fazendo. Fala um pouco sobre a relação da Genya com o David, né, que ele simplesmente não dá bola pra ela e ela fica tentando puxar conversa com ele. Tem um momento delas vestindo as roupas da rainha no closet e a Alina finalmente se achando bonita, né, se olhando no espelho. Ela fala que é um pouco difícil se achar bonita com a Genya do lado, mas ela tá vendo realmente que o corpo dela mudou, né? E aí, num dos treinamentos dela com a Bagra, quem aparece lá? Darkling. Ela tá tentando aumentar ali o nível da luz que ela consegue emanar, mas ela chega no limite dela e ele fala, não é suficiente. E é interessante que aqui a Bagra defende ali, né? Ela fala, ela consegue mais, ela só precisa de um amplificador. E ele fala que ele vai conseguir o tal do servo pra ela, que a Bagra acha que é estúpido. E aí os dois saem de lá, né? E começam a ter uma conversa, e é legal que a Alina fala que a Bagra, ela faz bem pro Darkling, porque ela é a única pessoa que não tem medo dele. Simplesmente trata ele como um moleque, é muito engraçado. E aí temos uma conversinha, né, dos dois e tal. Ele pergunta pra ela, né, Alina, se eu contar a você que ainda acredito que podemos encontrar o servo, você acha que eu estou louco? E ela pergunta, mas por que vocês se importam com o que eu penso? E aí ele fala, não sei, mas eu não importo. E aí, tasca um beijão nela. Um momento que a gente fica tipo, sim, é pra isso que eu vim. E aí, acaba o beijo, fica todo mundo meio, eita, não vi que vinha aí. E aí eles são interrompidos pelo Ivan, porque o Aparat está aguardando o Darkling. E bom, ela volta pro palácio, mas ela fica lá tipo, ai meu Deus, flutuando aí, pensando no beijo. E é completamente inútil pelo resto do tempo. O capítulo 14 é um capítulo grande, onde acontece bastante coisa. Então, no primeiro momento, é a Alina falando, né, que vai rolar a tal dessa apresentação aí pro festival. Ela fala como ela tá frustrada com ela mesma, e ela vê que a Bagra também tá frustrada com ela, e principalmente porque ela não consegue parar de pensar em quem? Nele, o Darkling. E aí a gente tem todo um momento aqui, que é grande parte do capítulo, que é ela e a Genya se arrumando, mas a gente tem conversas muito bacanas entre as duas. É nesses momentos em que a amizade das duas é construída, que você vai vendo que elas fazem sentido sendo amigas, sabe? Eu acho muito legal a autora parar um pouco pra gente sentir isso acontecendo, sabe? Eu acho importante até pra gente se importar com esses personagens e pra gente ver um pouco da Alina também, né? Porque, querendo ou não, a forma como ela se relaciona com as pessoas faz a gente entender quem ela é. E até o momento a gente só tinha tido a relação dela com o mal. E é meio aquela coisa de um amor não correspondido e uma fidelidade, assim, por eles só terem um ao outro, né? Então, como que ela vai se comportar com uma nova pessoa na vida dela, né? Ela fazendo novas amizades. Então, é muito bonito realmente ver a amizade dela com a Genya.
Aí a Lina meio sorrateiramente pergunta, né, se o Darkling chegou, se ele vai no festival, e a Genya fala que sim, que ela viu a carruagem dele chegando, porque ele meio que, desde que ele deu um beijo nela, ele sumiu, ele tem que resolver um monte de coisa também, né? E aí a Lina fica tipo, ai, poxa, ele nem vem me visitar, ai, ele nem dá bola pra mim, ele só me beija e vai embora. E ela também tá tentando processar de que, tipo, ai, não foi nada, foi só um beijo, sabe? Não é nada demais. Ele tem um monte de mulher bonita aí no palácio, tem a Zoya, tem a Genya, que são maravilhosas, porque que ele ia dar bola pra mim, né? E aí a Genya fala uma coisa interessante, que ela fala que todos eles sentem a atração pelo Darkling. Eu acho que o fato dele ser esse amplificador também pode ter alguma coisa a ver com isso, né? Mas ele é um cara bem apessoado. E aí ela fala pra Lina que ele não é como a gente. E aí a Lina pergunta, tá, mas já rolou, não sei o que. Daí a Genya fala, não, mas eu iria. Amo. E aí, nisso tudo, a Lina tá sem o Kefta dela, não chegou ainda, né? Que eles fazem um especial e tal, né? Pra esse evento. E aí, quando chega lá, ela abre... É preto, não é azul. É as cores do Darkling. E aí, a Genya, muito sem vergonha, arrasta ela pra lá depois dela se vestir e leva ela pro salão do lado, onde tem um espelho de corpo inteiro. Quem tá lá é quem? Zoya. Fica puta, porque ela vê, né, cores que ela tá usando. E a Genya expulsa ela de lá. E ela, finalmente, né, se vê de corpo inteiro. Ela está muito bonita. A Genya começa a trabalhar nela e tal, cabelo, papapá. Enche de joias, ela e o caramba. E aí tem mais um momento que elas vão conversar, que também é bem forte, assim. Que a Genya fala uma coisa, assim, bem importante, assim, pra ela. Ela fala: Alina, o Darkling não nota a maioria de nós. Somos apenas momentos que ele esquecerá ao longo da vida. E não tenho certeza de que isso seja algo ruim. Apenas cuidado. E a Alina pergunta pra ela, com o quê? Ela fala, homens poderosos. E a Genya vai falar um pouco, bem brevemente, sobre a coisa do rei, né? Que tem esse rumor e tal, sobre o rei pegar várias mulheres, inclusive ela. E a Alina fica, pô, por que o Darkling não fez nada, né? Pra te proteger? E ela fala... Ele fez mais do que você imagina. Além disso, ele é um escravo dos caprichos do rei, assim como o restante de nós, pelo menos por enquanto. E essa frase é muito importante. Olha aí as coisas já sendo ditas. E bom, começa o baile, elas terminam de se arrumar, vão lá entrar, bonitos, papapá, muitas bebidas. No meio lá, a Lina encontra o Duque Keramzov, que foi o Duque que acolhia, né, as crianças órfãos da cidade dela, só que obviamente, coitado do que não reconheceu ela fica meio chateada por ser só mais uma órfã, mas, né. E aí tem toda a descrição aqui da apresentação, né, dela e do Darkling, deles fazendo coisa com a sombra, com a luz, explode luz, não sei o que lá, papapá. Aí, enfim, depois eles estão saindo de lá e eles têm uma discussão sobre o fato de... aquilo que ele falou, né, de que não era o suficiente, eu também acabei se pegando naquilo. E ele disse que, não, Alina, eu falei que você era a minha resposta, você continua sendo. E aí ele fala, você acha mesmo que eu terminei o que tinha pra fazer com você? E aí, bom, eles saem, né, e a gente vai chegar nesse momento, fecha a porta, entra no lugar, o quê? Começa a pegação. Amo. E é muito interessante aqui, então, como é que ela vai descrever isso, né? Porque o poder dos dois é uma coisa que se conecta também além da parte física, né? Então ela fala que ela sente um desejo muito grande dele, mas também uma raiva. E ela para o beijo e fala, você não quer estar fazendo isso. O que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Ai, sou seu. Ela fala, você odeia isso. E ele fala, talvez odeie, murmurou, seus lábios passeando em minha orelha, garganta e clavícula, até me arrepiei. Tremi, deixando minha cabeça pender para trás, mas precisava perguntar, por quê? Por quê? Ele repetiu, ainda esfregando os lábios em minha pele, seus dedos deslizando sobre as fitas do meu decote. Ai, Bardugo, como que eu vou te perdoar? Aí ele fala que tem pessoas esperando por ele para uma reunião de guerra. E ele simplesmente quer estar lá com ela fazendo aquilo. E ele não consegue controlar. E é por isso que ele tá puto. Isso não pode acontecer, porque isso é uma fraqueza. Ai, gente, essa cena toda é boa demais. Puta merda. Ui! Aí eles são interrompidos e ele tem que ir embora. E ela volta pra festa, né? Meio... O que acabou de acontecer? Ele tava com a mão na minha coxa, subindo ali. E eu ia deixar tudo isso acontecer ali mesmo. E aí ele pergunta pra ela se ele pode ver ela aquela noite. Só que não dá tempo, ele tem que ir embora, ela não consegue nem responder. E aí
pra broxar tudo de bom que tinha acontecido nesse capítulo, parece quem ele mesmo, o Estraga Prazeres, Mal. Ele apareceu por lá e a Alina tá toda feliz, empolgada, você tá vivo, você tá bem, nanã, e ele é um cuzão com ela. Ela fala que ela escreveu várias cartas pra ele, né, e que ele não respondeu nenhuma carta dela. Então ela tá meio puta, assim, com ele. Ele fala, que carta? Eu não recebi nenhuma carta. E a gente fica se mexendo toda hora, mudando de lugar. Não recebi carta nenhuma, mas que bom que você tá viva, né? Porque eu achei que você estava sendo torturada. Aí ele, tipo, é todo... eu vi sua apresentação no baile, foi bem impressionante. E aí ele põe a culpa nela, porque tipo, eu estava muito preocupado com você, eu achei que você estava sofrendo e você tá aqui curtindo e não sei o que lá. E ela, tipo, eu também estava preocupada com você, eu te mandei 500 cartas e você não me respondeu nada. E aí ele fala, e aqui está você, sem salva, dançando e flertando como alguma princesinha animada. Nossa, eu teria dado um soco na cara dele. Imediatamente eu teria dado um soco na cara dele. E aí ela fica brava, mas ela se lembra que, tipo, ela gosta dele, ela tá feliz de ver ele, ela quer saber o que aconteceu com ele, ela pergunta pra ele o que aconteceu e ele fala, não posso falar. E ele pergunta pra ela, você é feliz aqui, Alina? E ela fala, não sei. Ele fala, você é feliz aqui com ele? Aí o ciúme. Agora tá com ciúme, né? Que antes tava cagando pra ela. Tava passando roda aí em todo mundo que passasse, né? Agora, só porque ela tá com alguém, aí ele tá putinho. E eles começam realmente a brigar, porque ele começa a falar assim, você tá usando o símbolo dele, as suas joias, as roupas, a sua aparência, você não parece mais você, ele está em você inteira. E ainda bem que ela pensa assim, e daí? Né? Que direito que ele tem de me julgar? Quantas meninas mal tinha pegado por aí, né? Que bom que ela chega nessa conclusão. E aí fala, admita, você pertence a ele. Ela fala, você também, meu anjo, tá? Que quem tá mandando você fazer coisa pra lá e pra cá é ele. E aí ela fica lá tremendo de ódio, ele vai embora e eu queria muito que essa tivesse sido a última vez que a gente viu o Mal nessa história. Estaria satisfeita. Chegamos então no capítulo 15 e daqui pra frente vai ser só porradaria e bomba. Vai desenrolar aqui freneticamente até eu terminar do livro, né? Estamos em 66% da leitura. Então no capítulo 15 ela chega no quarto arrasada, né? Por causa da briga dela com o Mal e ela tá tipo arrastando pela porta, chorando. E aí alguém bate na porta. E estranhamente é a Baghra. Ela fica tipo... O que você tá fazendo aqui? A Baghra pega ela pela mão e sai vazada com ela pelos corredores. A Baghra fala pra ela, o Darkling está a um passo de encontrar o rebanho de Morozova. E aí a Alina fala, mas eu pensei que você não acreditasse, né, no servo e tal. E a Baghra explica que ela, na verdade, ela disse isso pra ele na esperança de convencer ele a desistir, né. Mas não deu certo. Então ela precisava impedir ele. E a Alina fica, impedido do quê? E aí vem um plot twist. Se eu tivesse uma cadeira que girasse, eu estaria agora girando. E aí a Baghra fala que ele quer usar, na verdade, a dobra como uma arma. A Alina, claro, não leva a sério. Acha que a Baghra tá maluca e papapá. Demora um tempo até ela entender finalmente que a Baghra tá falando a verdade. E aí vem o outro plot twist, que a Baghra explica que esse Darkling é o único Darkling, que ele é o herege negro, que foi ele que criou a dobra. O que ele não esperava é que tivesse os Volker. E aí a gente descobre também que os Volker eram pessoas, as pessoas que moravam naquela região que a dobra tomou conta. Então, que antes o local lá era um local verde, onde tinham os fazendeiros, as pessoas morando, os camponeses, e aí a dobra transformou eles em monstros. Ela explica então que os Volcra são a punição dele por ter criado a dobra, e que eles são a única coisa que impedem o Darkling de usar a dobra para fazer o que ele quiser e dominar o resto, não só de Ravka, mas de tudo. E que ele precisa então do poder da Alina para acabar com os Volcra. E aí chegamos na parte em que a Alina continua defendendo ele e a Baghra fala: ele é antigo, teve muito tempo para dominar a arte de mentir para uma menininha sozinha e inocente. E aí ela fala também: pense, Alina, se Ravka for reunida, o segundo exército não será mais vital para sua sobrevivência. O Darkling não será nada além de outro servo do rei. É isso que ele sonha para o futuro? Tudo que a gente já tinha visto lá sendo construído, né? E ela explica também que esse amplificador, né, o servo de Morozova, quem tem o poder dele é quem mata ele. Então,
quando o Darkling colocasse, né, fizesse um colar, uma coleira com essa galhada, né, esse amplificador, ela passaria a ser uma serva dele também. E ela começa a questionar tudo que aconteceu, né, se ele estava manipulando ela o tempo inteiro, se todas as coisas que eles fizeram junto, o beijo no lago, o encontro lá, aquela pegação toda, foi tudo calculado. E aí, antes de acabar aqui o capítulo, ela fala uma coisa muito importante, que é a tecla que eu vou bater até o final dessa trilogia, que ela fala assim: ele queria levar de mim a única coisa que realmente tinha me pertencido, o único poder que eu possuía, a única coisa que já tinha pertencido a ela é o poder dela. Ou seja, quando a gente vai no terceiro livro, a gente volta a esse comentário. Aí ela veste as roupas lá que a Bagra separou pra ela se disfarçar e ela vai embora. Ah, claro, eu não comentei plot twist mais chocante também do capítulo anterior, que a Bagra, ela é a mãe do Darkling e ela tem o mesmo poder que ele. E é muito maneiro a hora que ela começa assim a conjurar, né, as sombras e tal, e ela faz isso também pra ajudar a Lina a se esconder, né, a fugir. Isso é muito maneiro, eu adoro a Bagra. No capítulo 16 não acontece muita coisa, a gente tem ela fugindo, ela se escondendo, e aí tem um momento que ela entra numa igreja e ela vê que as pessoas estão orando para a conjuradora do sol, né, e ela fica, estou desapontando essas pessoas porque eu tô fugindo, não sei o que lá, mas quer saber, eu tenho que cuidar de mim, né, não dá pra pensar nessas pessoas. E aí grande parte do capítulo é ela fugindo, e aí os caras tentando pegar ela, não sei o que lá. Um soldado do Darkling vê ela consegue fugir, só que ela cai no rio, ela perde um monte de coisa, e aí no final ela encontra o Mal. Aí ele ajuda ela, né? Eles ainda estão meio brigadinhos, né? Aí ele pergunta pra ela, por que você fugiu? Aí ela fala, né, que ela tava tentando salvar o mundo e tal. Aí ele, então isso não é tipo uma briga de amantes. E depois você vai voltar correndo pra ele. Odeio. Aí, pela milésima vez, uma autora usando a frase: obrigada por me encontrar, sempre. Fique comigo, sempre. Snape pela milésima vez. Capítulo 17 é ali Bardugo tentando fazer a gente se importar com o relacionamento da Lina com o Mal. Não acontece muita coisa. É eles contando o que aconteceu com o outro, não sei o que lá. Aí ela explica, né, o que o Darkling quer fazer. E o Mal fala então que eles têm que pegar o servo antes que o Darkling pega, porque é uma questão de tempo. Então eles começam a caçar e tal o servo antes deles chegarem, porque ele acredita que sem ele, como rastreador, os outros rastreadores não vão conseguir encontrar sozinho. Ele é o fodão. E aí a Lina também se questiona se tem alguma coisa a mais aí nesse dom do Mal de conseguir rastrear as coisas com muita facilidade. Vamos anotar isso aí. E bom, eles entram numa cidade, tá tendo um festival lá, e aí a Lina resolve pegar um negócio pra comer, e aí obviamente dá ruim, e aí vem outros ladrões também tentar pegar eles, conseguem fugir, e daqui a pouco eles estão na floresta rindo, e é isso. Realmente não acontece nada. É pra desenvolver o relacionamento dos dois, mas ninguém se importa. Bom, no 18 acontecem umas coisinhas aqui. O Mal, ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala: os Fierdanos têm um rifle de recarga traseira que pode atirar 28 vezes por minuto. Nossos soldados deveriam tê-lo também, se o rei se desse ao trabalho de se interessar pelo primeiro exército. Não seríamos tão dependentes dos Grisha, mas isso nunca acontecerá. E aí ele acrescenta: todos nós sabemos quem comanda o país. Depois disso, a Lina tem uma conversa com o Mal e ela pede então pra, caso ela, né, se torne uma escrava do Darkling, pra ele matar ela. E aí ele fica: não posso fazer isso, eu não sei o que lá. E ela: você precisa fazer isso, você disse que todos nós servíamos a ele e eu não quero servir a ele. Ela fala que ele vai transformá-la num monstro e ela não quer isso, e ela pede, enfim, ele finalmente acaba aceitando. Aí ele conta o que aconteceu, né, a coisa da cicatriz que ele tem agora no rosto, no maxilar. Ele conta que o Dubrov e o Mikael morreram. O capitão deles mandou eles atravessarem pra, né, a fronteira pra Fierda, e disfarçados de Fierdanos. Deu muito errado e eles estavam indo atrás então, né, do rebanho. Acabou que
o rebanho voltou pra Ravka. Eles poderiam simplesmente ter esperado voltar, né? Mas o capitão queria que eles atravessassem. E o Mal se ofereceu pra ir. E os dois amigos dele, né, se ofereceram também juntos. E os dois morreram. E aí o Mal fica se sentindo culpado e tal. E ele fala que fez isso porque ele queria de alguma forma ajudar a Lina e tal. Porque ele se sentia mal de ele não ter feito nada quando levaram ela embora. E ela tipo, mas não tinha nada que você pudesse fazer. Ele, eu sei, mas eu me sinto culpado mesmo assim. E papapá. Gente, chegamos nos momentos finais aqui do livro. Capítulo 19, 20, 21 e 22. E muitas emoções acontecem aqui. No capítulo 19, vai acontecer, então, reconciliação de Alina com o Mal, ou com Mali, como você preferir. E aí, ele fala pra ela, seu lugar sempre foi ao meu lado. E ela fala, não foi assim por um longo tempo, né? Joga na cara dele, mulher. Mas aí ela fica toda tipo, eu não sei como eu pude imaginar que eu não amava ele, não sei o que, não sei o que lá. E aí tem toda essa historinha aí dele finalmente perceber o quanto ele gostava dela, que me deixa irritada pra caramba, porque, nossa, sabe, me dá a sensação de que ele só se interessou por ela a hora que ela ficou atraente, né, bonita e não sei o que lá, porque antes ela tinha aquela cara de pessoa que tá doente, passando fome. E ele sempre cagou pra ela, sabe, ele sempre pegava um monte de mulherzinha na frente dela. Eu acho que da forma como foi construída, dá pra ver que o laço deles é um laço de família, sabe, é uma lealdade que ele tem com ela de carinho e respeito com uma pessoa que sempre esteve na vida dele, né? Mas ele nunca deu a entender que fosse algo além disso. Então, assim, pra do nada virar, eu acho que é muito mal construído isso, sabe? Essa virada do comportamento dele. A gente vê ele sendo ciumento lá no castelo, lá quando ele aparece, no palácio. E aí agora, toda essa história aí de, enfim, que ele gosta dela, ai, nossa, me deixa muito irritada. Eu acho que eu não teria ficado tão irritada se isso tivesse sido bem construído, sabe? Se desde o começo ele se importasse com ela dessa forma. Não foi mostrado isso aqui. Pelo contrário, foi mostrado quantas vezes ele abandonou ela pra ir atrás de mulher, sabe? Então isso me deixa puta. E aí o servo aparece, e é outro momento que eu me irrito também, porque o Mal fala, a gente tem que matar, né? No caso, você tem que matar, porque senão o Darkling uma hora vai matar e ele vai te escravizar, no caso. E aí a Alina fica, não, a gente tem que achar outro jeito, não sei o que ok. Ela tem uma compaixão por um bicho que é ser mitológico, né? E que, enfim, é único. E ela olha nos olhos do bicho e ela vê que existe ali um poder, né, e uma consciência. Então, o fato dela ter pena não é uma coisa que eu critico, eu acho errado. Eu entendo a humanidade dela. O problema é a partir do momento em que ela entende que o Darkling vai matar o bicho. O Darkling aparece ali. Então, assim, ou eu mato esse bicho, ou eu vou ser escravizada, sabe? Passa a ser essa decisão. E ainda assim ela hesita. Eu acho que tira um pouco da autonomia da personagem que você tá querendo provar que é forte, quando ela passa a ser, tipo, uma covarde, sabe? Ela não tem coragem de tomar essa decisão difícil. Então, eu acho que mesmo que a gente tivesse o mesmo resultado de ela não conseguir, né, matar e tal, se ela mostrasse ela pelo menos tentando, sabe? Ela decidindo, não, eu vou matar. E aí ela é impedida de fazer isso, eu acho que o resultado seria o mesmo, mas pelo menos você tava dando ação à personagem. Aqui não, aqui ela fica tipo, ai não, não faz isso. E dá errado. O David vai lá, faz o colar pra ela, né, com a galhada, né, do servo, e fica preso, não tem fechadura nem nada, né, uma coisa que ela não consegue tirar. E o Darkling, que matou o bicho, passa então a comandar o poder dela. E eles prendem o Mal, né. É assim que acaba o capítulo 19. O capítulo 20 é um capítulo, acho que ele é muito legal de trazer informações que são bem políticas, né. Então a gente descobre por que os Grishas estão tanto do lado do Darkling nisso tudo que tá acontecendo, né? A gente já recebeu a informação de que a era dos Grishas está acabando e que eles acabavam sendo muito usados pelo rei, né, para suas guerras. Então, a gente tem o Ivan, né, que é o Grisha que tá sendo guarda da Alina, e aí ele fala que o Darkling pretende trazer a paz, e ela fala a que preço, né? Porque ela entende então que ele vai usar essa dobra, né? Ele vai aumentar a dobra e usar ela como uma arma para acabar com todos os inimigos e também qualquer pessoa que esteja contra ele. E aí ela pergunta para ele, né, a que preço? E ele fala, você sabia que eu tinha 2 irmãos? Eu perdi eles na guerra. Meu pai também, o meu tio também. Então
Essa mesma coisa que a gente vê que a Alina é uma órfã, né? Não aconteceu só com ela. Muita gente perdeu muita coisa nessa guerra estúpida. E a única pessoa que consegue dar um fim para essa guerra é o Darkling, mesmo que seja por esse método bizarro. E aí o Ivan responde uma coisa muito interessante para ela, porque ela fala, ai, sinto muito. Ele fala, sim, todos lamentam. O rei lamenta, a rainha lamenta, eu lamento. Mas só o Darkling fará algo a respeito. Então é isso, né? Enfim, ela tenta discutir com ele que o Darkling nunca vai parar e etc. Ele obviamente não escuta ela. E eles estão indo a caminho da fronteira, né, e tal, com a Dobra. A Alina, obviamente, pensa que talvez ela devesse se matar, mas óbvio que ninguém vai deixar. E ela começa a se arrepender de não ter feito nada, né? Agora a Bonita vai se arrepender, né? E ela começa também a sonhar com o servo. Ela vê os olhos do servo, né? Ela vai ter depois uma conversa com o Darkling, né? Pra ele saber como é que ela tá e não sei o que lá. E ela descobre que o Darkling não contou pra ninguém que ela fugiu. Então existe toda uma frente aí que ele tá fazendo. Ele criou essa narrativa de que ela estaria, tipo, se preparando e tal, né, pra poder enfrentar a Dobra e não sei o que lá. Aí o Darkling começa a falar pra ela, né, do mal e não sei o que lá, e ele fala uma coisa aqui que eu acho que é bem interessante. Ele fala assim, que tipo de vida você acha que poderia ter com ele? Ele nunca poderia entender o seu poder. E mesmo se conseguisse, ele só teria medo de você. Não existe vida normal para pessoas como você e eu. E eu não tô falando aqui que ele tá certo, mas eu sempre achei que o Darkling tinha uma compreensão muito grande da Alina e principalmente de aceitação do poder dela que o mal ou qualquer outra pessoa tivesse. E bom, tem o reencontro dela com a Genya, né? E ela percebe que a Genya tá usando um kefta vermelho, ou seja, ela deixou de usar o kefta branco de serviçal. Então ela passou a ter realmente um espaço entre os Grisha. E isso tem um significado muito grande, principalmente se a gente for pensar o quanto a Genya foi usada, né, pelo rei e pela rainha, né, como ela por muito tempo esteve nesse lugar de vítima que não podia fazer nada. A gente tem um vislumbre disso e a gente sabe que de alguma forma o Darkling protegeu ela para não ser pior. Então a gente entende que ela está pronta para fazer qualquer coisa para sair dessa situação de vítima, né? Para ela ter algum poder de volta da vida dela, né? E aí, quando a Alina pergunta sobre o rei, a Genya fala que o rei está doente. O Aparat está governando no lugar dele. Então isso é muito interessante. A Alina lembra então que o Darkling fala que o Aparat tem sua utilidade. E a Alina percebe que talvez se ela não tivesse ficado com tanto medo do Aparat ou ouvido mais o que ele tinha para dizer, talvez ela tivesse sido melhor informada. Ela fica com medo, ela é ingênua e ele é uma pessoa meio pegajosa, assim, então ela quer se afastar completamente dele e ela nunca parou realmente pra prestar atenção no que ele tava falando, né? E aí a Genya também fala que a rainha está confinada nos seus aposentos, né? Ela descreve aqui que um sorrisinho intenso passou pelos lábios de Genya, que imagino também ela tá livre da rainha é outra coisa, né, que aliviar ela, né. Aí a Alina pergunta pra ela, você sabe o que o Darkling pretende fazer? Aí a Genya fala, existem rumores. E ela fala, são todos verdade. E a Genya responde, então precisa ser feito. Eu não lembro se a primeira vez que eu li eu fiquei muito decepcionada com a Genya, mas a minha percepção que eu tenho agora é completamente diferente e de que existe alguma coisa por trás, sabe? De que a Genya, ela é muito inteligente, sabe? E ela não tá fazendo essas coisas à toa, ela não tá simplesmente traindo a Alina. A Genya também fala um pouco sobre como o David ficou se sentindo mal, como ele sentiu que ele tinha ajudado a acabar o mundo, né, e tudo mais. E a Alina fala, não sei se adianta muito, mas diga ao David que eu perdoo. E ela pensa pra ela mesma, né, e eu perdoo você também. Então, a própria Alina entende a situação da Genya. E ela perdoa ela, sabe, por ela fazer isso. Então eu acho bonito, assim, essa conversa, essa troca. E eu acho muito interessante, enfim, na relação das duas esse momento. Capítulo 21 é interessante porque a gente vai ter, então, uma conversa da Alina com o Darkling, que tem também a frase mais icônica dele, né? Eu acho que em inglês é okay ou alright, make me your villain. Acho que é okay. Make me your villain, né? Torne-me seu vilão. E aqui, mais uma vez, é muito interessante se você pensa essa história do ponto de vista do Darkling. E eu acho que ele é tão bem construído que a gente consegue pensar nisso, sabe? Ele fala que ele se sente traído pela Alina. E ela fica tipo, kkk, né? Eu te traí? Você me usou, me seduziu, me escravizou e agora eu que sou a traidora. Mas é engraçado, assim, que ele fica, tipo, magoado, sabe? E ele fala com ela, assim, que, tipo,
Ela fala que ele mentiu pra ela e ele responde: mas você mereceu minha confiança? Baghra sussurra algumas acusações em seu ouvido e você sai correndo. Você já parou pra pensar o que significa pra mim, pra Ravka inteira, se você simplesmente desaparecesse? Então também toda essa coisa de, tipo, ele ter essa responsabilidade com Ravka, né? E ele falar que ele quer libertar dos tiranos, né? Principalmente do rei. E, obviamente, a Alina bate de frente com ele e fala: e oferecerá sua tirania em troca? E a discussão dos dois é engraçado porque a Alina fala que ele quase convence ela, ele quase parece justificado as coisas que ele fala, sabe? Que ele fala: não, alguém precisa liderar, né? E aí tem, enfim, toda uma lenga-lenga, porque ela fala: não mata o mal, porque aí eu faço o que você quiser, e papapá. E aí ele força um beijo nela, bizarro, enfim. E aí ele fala que ele vai jogar o mal na dobra amanhã. E ela fica: não. Mas ele deixa ela se despedir, que é meio bizarro, assim. E aí ela passa a noite lá na prisão onde o mal tá. Ela conta tudo que o Darkling vai fazer. É isso, assim. Ele lá, ela dorme lá e fica lá com ele. Aí tem essa relação chata. Bom, o capítulo 22 é ele chegando lá na dobra, né, com o barco. E dentro do barco tem uma delegação de Fierda, os embaixadores, né? Aí tem uma delegação de Churran e também um grupo de comerciantes, Kurt. E eles estão lá pra ver, né, sei lá, uma apresentação do Darkling. E também tem uns representantes do rei lá e tal. E aí, enfim, eles começam a entrar lá na dobra, tudo escuro, meio foguinho, não sei o que. E aí o Darkling começa a usar o poder da Lina, né? Ela não consegue controlar e ele vai lá, ele amplia a luz, os Volcar desaparecem e aí eles conseguem finalmente ver o outro lado, né, de Ravka, né, que fica dividido pela dobra. E aí então vê as crianças que estão ali perto do porto e eles brincando, né, famílias e não sei o que lá. E aí o Darkling começa então a empurrar as sombras e os Volcra, obviamente, começam a atacar as pessoas que estavam ali na praia. E aí fica todo mundo chocado, ou seja, ele tá matando Ravikans, né, nisso, e fica todo mundo bolado. Aí o enviado do rei, né, fala assim: era pra você desfazer essa abominação, não aumentá-la. Você massacrou Ravikanos. O rei nunca permitirá. Aí o Darkling fala: o rei fará o que lhe for ordenado, ou avançarei com a dobra das sombras para as próprias paredes de Osalta. E aí ele fala assim: de agora em diante só existe a terra dentro da dobra e fora dela, e haverá paz. E aí o cara de Churran fala: paz sob suas condições. E aí o Fierdan fala: isso não será tolerado. E o Darkling responde: paz sob minhas condições, ou suas preciosas montanhas e tundras abençoadas simplesmente cessarão de existir. É pesado, né? De arrepiar, assim. E aí, a gente vê também aqui o contraste, então, das pessoas que estão horrorizadas com aquilo e com os Grisha que estão, tipo, caralho, acabou a guerra, né? Porque o Darkling fala assim: contem a história do que viram hoje, digam a todos que os dias de medo e incerteza terminaram, os dias de lutas incessantes terminaram. Digam que viram uma nova era começar. A multidão aplaudiu. Alguns soldados murmuravam. Alguns Grisha pareciam enervados, mas a maioria dos rostos era de otimismo, triunfo e orgulho. Então é interessante ver isso também. Um povo passou tanto tempo em guerra, finalmente ver essa guerra acabar, uma guerra de décadas, né? É um alívio, né? Mesmo que seja da pior forma possível, né? E eu não tô justificando, eu tô falando que eu entendo eles agirem dessa forma, né? E aí tem uma coisa que ela fala aqui que é interessante: o Darkling não estava apenas oferecendo um modo de terminar a guerra, mas um fim da fraqueza. Depois de todos aqueles anos de terror e sofrimento, ele lhe daria algo que sempre parecera fora do alcance: a vitória. E apesar de seu medo, eles o amavam por isso. Então, é meio que isso, assim. Eu acho que, querendo ou não, os Grishas são usados, né, por muito tempo e só sofrem as consequências dessa guerra que não é deles. E aí eles só querem que isso acabe, né? E aí, bom, no fim, chegando aqui no fim do capítulo, o Darkling vai e joga o mal pra fora do barco, nas sombras. A Alina fica desesperada, ela começa a ver os Volcra subindo em cima dele e tal. E ela não conseguia fazer nada, porque ela não tinha controle da luz dela, né? E aí ela lembra mais uma vez do servo e ela percebe que, na verdade,
a bondade dela, né, a piedade dela de não ter matado ele é que realmente fazia ela ter o poder dele. Eu achei meio mal explicada essa história aí, mas tudo bem. E aí ela passa a ser dona do poder dela de volta, né? E é muito bonito isso. Eu gosto muito quando a Alina fala do poder dela. Ela fala: meu poder voltou para as minhas mãos. E mais uma vez estava na cabana de Baghra, chamando a luz pela primeira vez, sentindo-a correr para mim, tomando posse do que era meu por direito. Esse era meu destino. Jamais deixaria alguém me separar dele novamente. Eu quero muito que essas frases estejam registradas aqui pra gente não esquecer até o fim dessa leitura, porque isso pra mim é muito importante, essa frase aqui. Enfim, ela consegue, ela foge, ela e o Mal saem correndo, ela deixa todo mundo no escuro, no meio da dobra. Isso é foda. E ela fala assim: eu não sei quem tava lá dentro daquele barco, eu não sei se eles vão sobreviver, mas quer saber? Foda-se, eu vou embora. Ela depois acaba pensando um pouco, né, sobre isso. Ela pensa que ela meio que abandonou eles pra morrerem, né? Mas, enfim, no momento que ela precisava pensar nela e eles não iam hesitar em usar ela, né? E aí, terminando o capítulo, é a última página, penúltima no caso, tem essa conversa aqui do Mal com a Lina. Que ele fala: ai, nunca mais quero ver você de preto. E aí ele põe um cachecol nela, né, pra tampar o colar. E ele fala assim: até então teremos encontrado uma maneira de nos livrar dele. E a Lina fala: não podemos nos livrar dele. É a única chance de Ravka ser livre da dobra das sombras. E ela falava assim: isso era verdade, mas não era toda a verdade. Mas o que eu não podia dizer a Mali era que o colar pertencia a mim. Que o poder do servo era como uma parte de mim agora. E eu não tinha certeza de que queria abrir mão dele. Então assim, ela sente que ela não pode falar isso pra ele, que ela não pode confiar que ele entenda. E isso é um mau sinal, né? Fala: Mali me observou com as sobrancelhas franzidas. Pensei nos avisos de Darkling, no olhar vazio que vi no seu rosto e no de Baghra. Daí ela fala: nós nos livraremos dele assim que pudermos. Ou seja, ela tá mentindo pra ele. É uma coisa que ela não quer. E ela tá fazendo aquilo pra agradar ele, porque ela acha que ele não vai aceitar, ele não vai entender ela, né? E aí, enfim, aí acaba e a gente tem mais um capítulo que é, enfim, falando dos dois escondidos, né? Eles também que foragidos. Falar, eles são órfãos novamente, sem um lar verdadeiro, exceto um pelo outro. Mas enfim, apesar dessa minha irritação com o casal e tal, com essa falta de química que eles têm, a má construção eu acho que eles têm como relacionamento, que a autora ela se apega muito ao fato de que eles têm uma relação antes da história começar, né? E aí ela acha que isso já é suficiente pra gente se importar com esse casal. Não é. Eu achei que nessa releitura eu me incomodei bem menos com a Lina e foi bem pouco, assim, a minha irritação com ela. Antes eu tive bem mais. Eu acho que é um ótimo primeiro livro, assim. Eu acho que tem muitos detalhezinhos que a autora vai ali espalhando pela história. Eu gosto da narrativa que ela faz. Eu gosto dos personagens que ela apresenta, como a Jenya, principalmente, né? E eu acho que a Lina, ela é bem construída, assim. Apesar de umas inconsistências, né, de atitude, eu acho ela muito interessante, assim. E eu gosto muito desse arco dela tomar esse poder, essa força dela, sabe? Vamos ver mais pra frente. E aí a gente começa Sol e Tormenta, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.